A engenharia foi uma das armas mais especializadas durante o combate na Itália, mas o seu começo foi um pouco difícil. Confira. A engenharia da FEB foi criada pelo Decreto 4.799, de 6 de outubro de 1942, com organização a partir de novembro também de 1942, em Aquidauana, na época Mato Grosso e hoje Mato Grosso do Sul. O quartel de Aquidauana fica ao lado dos trilhos de trem que cortam o município. O primeiro contato dos comandantes designados para a unidade não foi nada bom. O tenente José Machado Lopes, que comandaria a arma na Itália, lembra que quando chegou havia indisciplina geral, com criminosos alistados como soldados por ordem do prefeito, que esvaziou a cadeia municipal para mandar voluntários. Havia sargentos despreparados e sem condições mínimas de comando. Até a população civil tinha medo dos militares por causa da fama ruim. Os soldados que foram mandados de outras unidades para Aquidauana também não eram dos melhores. Tanto que elementos locais, outros do 1º Batalhão de Pontoneiros de Itajubá, Minas Gerais, e soldados da Companhia Escola de Engenharia foram recebidos em clima de tensão e sob mira de metralhadoras e de tropas preparadas para reprimi-los. Tamanha era a indisciplina que vinham agindo por onde passavam. Já no quartel, as brigas entre soldados de engenharia e desses com a artilharia eram frequentes, a ponto de oficiais dividirem o quartel com uma cerca de arame, e mesmo assim os praças ainda se provocavam. Em 30 de novembro de 1943, os problemas disciplinares haviam melhorado, mas não cessado, e em seguida o problema foi a seleção física, que deixava a desejar. Também não havia manuais ou equipamentos para simulações, o que fazia com que os treinamentos estivessem focados em nado e corrida, além de outros exercícios de educação física. Chama a atenção que, mesmo com a variedade de componentes, a engenharia da FEB era bastante especializada, ao ponto que, dos 720 homens das 3 companhias, 500 eram especialistas, um percentual de quase 70%. Nas outras unidades, esse número não passava de 15%. Comparando com os Estados Unidos, problemas de disciplina também existiam por lá. Já quanto à especialização, desde a década de 30 os americanos trabalhavam com políticas de construção no país, como forma de fugir da crise de 29. Por isso, tinham mão de obra quando estourou a guerra, além de grupos civis de preparação, como escoteiros e clubes de serviços. Após um tempo, os soldados saíram de Aquidauana para Três Rios, no Rio de Janeiro. Os sargentos de Aquidauana foram substituídos por homens de confiança de Machado Lopes, que vieram de Itajubá. Machado Lopes fez o mesmo com os oficiais. Porém, como o acampamento era perto demais da cidade, a indisciplina voltou. Para piorar, os homens ficaram em um armazém de café, e depois disputando espaço no quartel com os soldados de lá que não iriam para a guerra. Outro limpa foi feito, e teve até cerimônia para entregar ex-detentos para serem processados pela Polícia Civil. O pior deles era um tal de Terriolo, que tinha 5 mortes no currículo. Enquanto os americanos na mesma função treinavam no mínimo 13 semanas, com aulas, cursos preparatórios e material idêntico ao que usariam no campo de batalha, no Brasil ainda ajustavam-se os elementos que comporiam a tropa. Até lata de goiabada vazia chegou a ser usada para simular uma mina. A tarefa era colocar pedrinhas dentro da lata, amarrar a tampa com um fio bem fino e tirar de dentro da lata as pedrinhas colocadas. Se o fio arrebentasse, o engenheiro estaria morto. Diferenças à parte, os combatentes brasileiros, depois de vencidos os obstáculos em território nacional, foram enviados ao fronte, cabendo à 1ª companhia embarcar no 1º escalão da FEB e ser o primeiro grupo de soldados a entrar em combate. Quando o calendário marcou 4 de setembro de 1944, a 1ª companhia já estava no fronte, ao lado do 4º Corpo do 5º Exército Americano. A 2ª companhia chegou em 6 de outubro e entrou em linha em 12 de novembro, ou seja, o treinamento foi completado no próprio campo de combate. Nossa engenharia fez bonito, aliás, muito bonito, ao ponto de que um dia, uma patrola estava limpando um terreno com balas ricocheteando na lataria, e o general Mascarenhas, do observatório, disse: "Esses americanos são demais." Então, Machado Lopes, que estava perto, disse: "Não são americanos, meu general, é a vossa engenharia." Colocamos o resumo dos trabalhos na descrição e os nomes de alguns livros sobre aquela época. Até a próxima!